Fala meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Vamos lá para mais uma aula do nosso módulo de botânica. E continuando o que a gente estava falando na área de morfofisiologia vegetal. Hoje a gente vai tratar um pouquinho de como funciona a condução de seiva dentro do xilema e dentro do floema. Porque se a gente for lembrar, a gente está analisando agora uma espécie de um sistema circulatório vegetal. Só que diferente do que acontecia nos animais, o sistema circulatório vegetal não tem um coração que vai contrair e impulsionar a seiva ali dentro. E precisa de algum mecanismo, que não é um órgão contrátil, que vai transportar tanto a seiva inorgânica quanto a seiva orgânica ali dentro do xilema e dentro do floema. E por não existir esse órgão contrátil, é muito mais complicado da gente entender como que funciona esse fluxo. Então a gente vai falar um pouquinho nessa aula só sobre isso, como que a gente coloca a seiva para andar dentro dos tecidos condutores de um vegetal, de uma traqueófita, tá bom? E para facilitar esse nosso trabalho, o que eu vou fazer aqui é que eu vou dividir. Primeiro a gente vai entender como que flui a seiva dentro do xilema, ou seja, como que é o transporte de seiva inorgânica. E depois a gente vai falar como que flui a seiva dentro do floema, ou seja, a gente vai entender depois como é que funciona o transporte de seiva orgânica, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, para entender o transporte da seiva inorgânica primeiro, é que essa seiva inorgânica ela é formada a partir da absorção de água e sais minerais do solo. Então a raiz, naquela zona pilífera que a gente já discutiu umas aulas atrás, ela vai absorver a água e sais minerais do solo. Água por osmose e esses íons, ou seja, os sais minerais, ou por difusão ou por transporte ativo, mas vai absorver isso. E por um gradiente de concentração, essa seiva bruta, essa seiva inorgânica, essa água e esses sais minerais vão viajando pelas diversas camadas histológicas da raiz. Então ela vai passar lá pela epiderme, pela endoderme, pelo periciclo. São diversas camadas que a gente não discutiu, não vem tanto ao caso, mas que são várias camadas histológicas da raiz que vão sendo progressivamente mais concentradas. Então vai formando um gradiente de concentração até a gente chegar no centro da raiz, onde está o xilema. Então, por diferença de concentração, essa seiva bruta vai caminhando através da raiz até chegar no xilema. Legal. Chegou no interior do xilema, o que vai acontecer? A gente vai ter basicamente dois mecanismos que vão funcionar em conjunto ali para impulsionar essa seiva inorgânica contra a gravidade. Vocês vão ler nos livros que é um sistema considerado mais antigamente, um sistema mais novo. Para o vestibular, aí eu prefiro ensinar para vocês que são sistemas complementares. São dois fenômenos que existem e que em conjunto vão impulsionar essa seiva para cima. Os dois fenômenos são a teoria de sucção da copa e a teoria da pressão positiva da raiz. Então vamos falar primeiro da pressão positiva da raiz, que é mais simples da gente entender e é a visão mais antiga, que talvez você vai ver em alguns livros que não é mais aceita, mas enfim. O que acontece é que em algumas espécies de vegetais, se a gente corta a planta bem próximo da base ali, corta o caule bem próximo da raiz, você vai ver que vai começar a brotar água pelos vasos do xilema. Ou seja, a gente pode concluir que o caule e a copa não são os únicos fatores exercendo uma pressão para esse transporte da seiva inorgânica. A própria raiz empurra essa seiva, que na ausência do caule e da copa, a água ainda sobe, os sais ainda sobem por esse xilema. Então isso é uma teoria que a gente chama de pressão positiva da raiz. E se a gente for pensar de onde vem essa pressão positiva da raiz? É basicamente um negócio que ela vem com aquele gradiente de concentração, e esse gradiente de concentração empurra ela pelo xilema. Então é uma pressão positiva da raiz. Isso é uma coisa que vai empurrar a nossa seiva inorgânica para cima. A outra coisa, que é o mais importante, que é a teoria mais aceita, é a teoria de sucção da copa. E para que essa teoria de sucção da copa funcione, a gente precisa ter em mente 3 princípios que eu coloquei aqui para vocês. Olha na imagem.
Princípio de tensão, coesão e adesão. E a gente vai falar primeiro da coesão e da adesão. O que quer dizer essa coesão? Quer dizer que eu desenhei aqui um xilema com moléculas de água dentro dele. A coesão é essa força intermolecular que existe entre as moléculas de água, tendendo a manter uma ligada na outra. Lembra que das aulas de química que as moléculas de água elas são polares e umas atraem as outras por forças intermoleculares que a gente chamou de pontes de hidrogênio? São muito fortes. Isso tende a dar uma coesão entre as moléculas de água, ou seja, elas tendem a ficar umas juntas das outras. E além disso, a gente tem uma força de adesão, ou seja, essas moléculas tendem a ficar aqui, aderidas à parede do xilema. Então elas estão presas umas às outras e à parede do xilema. Isso tende a formar um bloco de água. Então as moléculas de água tendem a ficar unidas. E quando, por transpiração, essa água vai sendo retirada lá na copa, uma molécula vai puxando a outra. Uma molécula puxando a outra cria uma corrente que puxa para cima e a gente chama isso de tensão. Então a tensão da copa age sobre essa coesão e adesão das moléculas de água, trazendo todas elas para cima. Se a gente somar essa teoria com a teoria de pressão positiva da raiz, tudo está levando a seiva inorgânica para cima, tá? E é basicamente dessa forma, juntando esses dois conceitos, que a gente vai entender como que funciona esse transporte da seiva inorgânica. Então existe uma tensão na copa que é provocada pela transpiração. Então, lembra do estômago? O estômago mais aberto tende a transpirar mais, puxa mais água do solo. Então vai puxando essa água pelo xilema e a raiz vai exercendo uma pressão positiva, tá bom? Para isso é fundamental ter em mente que, gente, não pode ter ar dentro do xilema. Se tiver ar dentro do xilema, a gente quebra essa força de coesão e a condução não funciona. Por isso que quando você vai quebrar um caule para fazer um enxerto de uma planta, você tem que quebrar ele dentro da água. Porque se você quebra fora, entra água dentro do xilema, entra ar dentro do xilema, e aí balbal as forças de coesão, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha numa ideia que pode ser um pouquinho mais complicada, que é o transporte da seiva orgânica. Dá uma olhada no desenho que eu fiz para vocês, de um experimento que foi executado por um tal aí de Munch. E isso aqui deu origem à teoria do arrastamento mecânico de Munch. Como é que vai funcionar isso, que é basicamente a teoria do transporte da seiva orgânica? Eu fiz aqui, no experimento, Munch fez nesse experimento dele, ele colocou 2 recipientes de concentração diferente de sacarose, que é basicamente o que acontece na nossa planta, né? A copa tem alta concentração de carboidrato e a raiz tem baixa concentração de carboidrato. Tudo isso ele colocou aqui, dentro de um recipiente contendo água. Então imagina aqui, aqui dentro, ou aqui nessa membrana, a gente vai ter uma osmose, não vai? Essa água pura vai tender a entrar dentro do recipiente. E a mesma coisa vai acontecer aqui. A água pura vai tender a entrar. Só que como a concentração nesse recipiente é muito maior, a água entra aqui com muito mais força, com muito mais velocidade, muito mais power. Então, o que vai acontecer aqui é que essa força de entrada da água nesse recipiente vai ser maior do que essa, gerando um fluxo muito intenso por esse tubo aqui, Então a água entra aqui e vai empurrando tudo para lá. Quando ela vai empurrando tudo para lá, ela leva essa sacarose dessa região de maior concentração para essa região de menor concentração, forçando ainda mais a difusão. E conforme essa água vai vindo daqui para cá, olha lá, a água que está aqui no recipiente externo vai vindo daqui para cá. Então esse transporte por arrastamento mecânico da sacarose, provocada pela diferença de concentrações, vai tanto empurrar a seiva orgânica, para a raiz, quanto ajudar ainda mais a trazer a seiva inorgânica para a copa. Então, juntando tudo isso, a gente cria um fluxo dentro da planta que leva a seiva inorgânica em direção à copa e a seiva orgânica em direção à raiz, fazendo com que os nutrientes, tanto inorgânicos quanto orgânicos, fiquem distribuídos ao longo da planta. Isso é muito importante da gente entender, porque é fundamental para a sobrevivência desses vegetais. E é muito interessante também que você vai poder ver algumas situações aí de ecologia, por exemplo, que um inseto chamado pulgão, ele vai lá e vai espetar a planta. E vai colocar a boquinha dele lá no floema.
que é interessante é que a gente pode observar saindo seiva orgânica pelo orifício anal desse inseto. Por quê? Porque graças a esse arrastamento mecânico, graças a essa pressão positiva exercida pela diferença de concentração, se você vier nesse tubo aqui, ó, você tem uma grande pressão positiva. Essa pressão positiva faz com que a seiva entre para dentro do pulgão. Então pode ser uma relação que apareça aí no seu vestibular. Muito interessante entender isso. Não esquece que tem um texto sobre isso lá no nosso site, você pode conferir, estudar melhor, www.kinapse.com.br. Não esquece também de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever aqui no canal, deixar a sua opinião ali nos comentários e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. A gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá!